Essa indicação de Guilherme Melo, que movimenta o mercado agora à tarde. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário com Renata Pedini, editora da Broadcast. Portanto, a gente tinha essa informação de que a Haddad teria indicado Guilherme Melo e agora veio a confirmação nessa entrevista que a gente ouviu agora há pouco. E agora vem, claro, todo o burburinho, essa expectativa para entender se esse nome vai ser chancelado pelo presidente Lula. Renata, uma boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Muriel. Boa tarde também para você que nos assiste. É isso, burburinho, muito comentário nas mesas de operação. Algum efeito nos ativos, e aqui eu estou falando dos juros futuros. Isso foi visto ontem. Hoje tem alguma acomodação, mas o mercado observa todo esse noticiário com muita atenção e preocupação pelo ruído em torno dessas declarações, dos nomes que estão circulando, indicados pelo ministro da Fazenda, e também o efeito que isso pode ter, não só nos preços dos ativos, mas no ciclo de redução da Selic, esperado ciclo de redução da Selic, e, aliás, confirmado hoje pelo Banco Central, né, na ata do Comitê de Política Monetária divulgada mais cedo. O Copom repetiu a indicação de que vem aí o corte de juros. Não se comprometeu, no entanto, nem com ritmo, nem com tamanho dessa flexibilização monetária. Seja como for, nomes ao Banco Central, são duas diretorias que estão vagas, pesam nas perspectivas dos economistas para esse ciclo que vai começar. Então, vamos voltar aqui às indicações. Dois nomes citados pelo ministro da Fazenda nessa entrevista que deu nesta manhã: Guilherme Melo, que é secretário de Política Econômica da Fazenda, e Tiago Cavalcante, que tem uma trajetória acadêmica. O nome de Melo circulou ainda na sexta-feira numa reportagem da Bloomberg, também confirmado por outros veículos de imprensa posteriormente, e isso mexeu com o mercado ontem. Por quê? Por causa do receio de alguma interferência política, interferência do executivo na condução da política monetária. É um nome que vem da Fazenda, indicado pelo ministro, muito embora isso tenha acontecido também, vamos lembrar, com Gabriel Galípolo, que hoje é presidente do Banco Central. Na época, era secretário do ministro Haddad. Ocorre que a de Mello, essa indicação feita por Haddad, vem num momento bastante sensível, neste momento em que o Banco Central se prepara para reduzir a Selic e é alvo de críticas de parte dos participantes do mercado e, notadamente, do mundo político, de que poderia ter iniciado esse afrouxamento monetário já em janeiro. Portanto, a sensibilidade a esse assunto. A outra informação que pesa é o fato de Mello ser um economista desenvolvimentista, então teria uma inclinação maior aí à redução de juros, né? E o Banco Central tem de fazer um trabalho bastante técnico, como frisam os economistas com os quais nós conversamos desde ontem aqui na Broadcast. Hoje, quando o ministro da Fazenda confirmou a indicação e trouxe também a público o nome de Tiago Cavalcante, nós voltamos ao mercado para ouvir, e aí há algumas avaliações sobre Cavalcante no seguinte sentido: tem uma formação bastante sólida, um perfil mais acadêmico e internacional, então seria bem recebido pelo mercado financeiro. Entre os economistas com os quais nós conversamos, bem, um deles é o head de política monetária do Santander Brasil, Marco Caruso, e ele afirmou que Tiago Cavalcante é um nome bem recebido para ocupar uma das vagas abertas, vamos lembrar, abertas com a saída de Diogo Guilhem e de Renato Gomes ao final do ano passado. A gente tem aí a política econômica e organização do sistema financeiro. Para Caruso, Tiago poderia ocupar ou assuntos internacionais ou a gestão de riscos corporativos, enquanto quem está em assuntos internacionais, que é Paulo Piketty, poderia ir para a política econômica. Então, uma dança de cadeiras pequena com a chegada de dois novos nomes. Tiago tem essa vasta experiência, na visão de Caruso, do Santander, que o credencia mesmo que os seus estudos não tenham sido focados em política monetária. Já Melo seria um candidato que teria que se provar por ter uma distância, não ter ligação direta com a política monetária ao longo da sua
carreira. Esse é um assunto que o mercado vai continuar a acompanhar muito de perto. De novo, tem as indicações do ministro da Fazenda, ele mesmo disse que o presidente Lula ainda não decidiu, é Lula quem define, e enquanto não há uma definição, clareza maior, o mercado acaba operando sob ruído, num modo de cautela, que representa uma inclinação da curva a termo de juros, taxas de curto prazo para baixo, com a expectativa de queda de juros no curto prazo, e as de longo prazo para cima, com a percepção de que se o Banco Central cometesse algum erro na condução da política monetária agora, isso teria que ser corrigido no futuro, portanto, teria que ser mais duro na política monetária mais à frente. Então, esse é o movimento. O fato é que o comitê é um colegiado, são 9 nomes que votam para a Selic. Para alguns dos participantes do mercado, só 1 ou 2 diretores não teriam o poder de mudar a cabeça ou a estratégia do Banco Central. E lembram que Gabriel Galípolo construiu reputação e poderia conduzir bem esse processo de redução da Selic. Mas tem participantes que avaliam que se colocasse alguém mais desenvolvimentista ou inclinado à redução de juros, se houvesse alguma interferência nesse processo de redução da Selic, o Banco Central teria que encurtar essa redução. Teria um preço a pagar, seria um tamanho menor do ciclo de afrouxamento monetário. A ver, Muriel, o que a gente tem por enquanto em termos de preços é no mercado expectativa de um corte de meio ponto da Selic em março, que está em linha com a sinalização do Banco Central, antes mesmo desses nomes circularem, né? O mercado fez uma leitura de que o Banco Central pode até ser cauteloso, mas a chance majoritária no mercado é de que ele opte por meio ponto percentual, e entre os economistas há uma divisão, aí sim. Nos cenários econômicos, alguns mais pelo lado da cautela, o Banco Central começaria com 0,25 ponto percentual, e para outros, meio ponto, Muriel. Perfeito, Renata. Obrigada, viu, por esse cenário, esse resumão que você traz para a gente. A gente fica na expectativa para entender qual que deve ser o movimento do mercado agora com essa indicação, se realmente se confirmar. Bom trabalho por aí, bom resto de semana também. Para vocês também. Obrigada.